Familiares de Marielle, assim como amigos e políticos, celebraram o avanço das investigações da morte da vereadora. Quem conta os detalhes pra gente é a Letícia Miyamoto. Após a prisão de 3 suspeitos de mandarem matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, as viúvas das vítimas do crime ocorrido em 2018 estiveram neste domingo na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Para Mônica Benício, então esposa de Marielle Franco, a resolução do caso é importante não apenas para os familiares da vereadora e de Anderson, mas para a democracia brasileira como um todo. A gente, aos trancos e barrancos, foram 6 anos e 10 dias de muita dor, mas procurando força para encontrar e seguir de pé na luta por justiça. Sem dúvida nenhuma, hoje é um passo importante para a democracia e para todo o Brasil. Mas é também, em algum lugar, o início de uma nova luta, porque a gente quer que todos sejam responsabilizados, que todos sejam identificados e que a gente possa ter justiça por Marielle e Anderson, enfim. Ainda na avaliação da viúva de Marielle, a Polícia Civil teria sido cúmplice ao não ajudar a solucionar o crime antes. Por um lado, o nome da família Brazão não nos surpreende tanto. O nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. E hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade, hoje tem envolvimento nesse mando. É para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor, mas em especial também por ter sido conivente. Já a então esposa de Anderson Gomes comemorou um certo avanço em relação ao caso, mas para ela ainda faltam respostas. Eu espero que ainda avance muito mais, porque ainda é pouco, como a Mônica disse, ainda não tem uma resposta clara da motivação, então ainda não fechou, ainda não tem a história completa. E ver as pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido, falado inclusive que ele era amigo, né, da Marielle, que tinha trabalhado junto, isso é um tapa na cara. Neste domingo, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, foram detidos após a Justiça avaliar a confissão de um dos suspeitos de ter executado o crime. As prisões também repercutiram no meio político. Em um vídeo publicado em uma rede social, a irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, comentou sobre o sentimento de indignação e revolta. É inadmissível uma vereadora ser assassinada com 5 tiros na cabeça porque defendia uma justiça social de qualidade, defendia interesses coletivos. Ser assassinada por uma pessoa que pensava em seu benefício próprio apenas e não estava nem aí para o coletivo. A gente não pode banalizar nem normalizar a perversidade que é esse momento, que é o como se dá esse crime. A gente não pode. Pela internet, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que como então ministro da Justiça, prometeu uma resolução sobre o caso, fez menção aos desdobramentos. Ainda que floresçam os ímpios como a relva e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados. Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do Líbano. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, disse em um evento do G20 em Brasília que os integrantes do governo federal ficaram satisfeitos com os desdobramentos da investigação realizada ao longo dos anos. No mesmo local, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, destacou que o momento é de vitória da justiça brasileira.
Nas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, também se manifestou. O governo federal seguirá cumprindo o seu papel para combater essas quadrilhas violentas que cometem graves crimes contra as famílias brasileiras. A continuidade das investigações vai, com certeza, esclarecer vários outros crimes. Parabéns ao Ministério Público Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o STF, decisivos para elucidar este crime. O presidente da Embratur e aliado de Marielle, Marcelo Freixo, destacou: então hoje nós temos a prisão de quem matou, de quem mandou matar e quem não deixou investigar, porque é por isso que nós ficamos 6 anos nessa angústia, sem saber quem mandou matar a Marielle. O senador Flávio Bolsonaro pontuou: a polícia parece ter dado passos importantes para solucionar a morte de Marielle Franco. Para a frustração de algumas pessoas, o que era óbvio está ainda mais claro. Bolsonaro não tem qualquer relação com o caso. Apesar desse fato inequívoco, a esquerda quer criar uma associação que não existe. Esse tipo de farsa narrativa é perigosa e criminosa. O senador e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi incisivo. 4 fatos. Em 2019, durante minha gestão no MJSP, o nome de um dos presos já havia aparecido como possível mandante, quando a PF descobriu uma tentativa de obstrução nas investigações da polícia do RJ. A PF não assumiu as investigações na época, pois havia oposição da família da vítima, o que respeitamos. Um dos apontados como mandantes já tinha sido preso em um desdobramento da Lava Jato e afastado de seu cargo, isso antes do assassinato. Mas a impunidade permitiu que ele voltasse à ativa e ao poder. Ficam sepultadas as inúmeras fake news exploradas irresponsavelmente sobre este terrível crime, como a absurda história do porteiro. E para repercutir este, que de fato é um dos principais assuntos do Jornal da Manhã de hoje, e outros assuntos também que nós vamos tratar aqui, eu quero chamar Amanda Klein, Cristiano Beraldo, bom dia para vocês. Primeiramente, Amanda Klein. Amanda, queria que você fizesse um apanhado dos últimos desdobramentos, deste fim de semana do caso Marielle, se a gente já pode apontar de fato quem são os mandantes desse caso. Oi, Paula, bom dia a você, Beraldo, Colombo, a nossa audiência. Ontem foi um dia intenso de trabalho para todos os jornalistas, Foram mais de 400 páginas de inquérito da Polícia Federal, conversas com várias fontes, tentando ouvir muita gente do Rio de Janeiro para saber exatamente o que significavam aquelas 3 prisões ontem, E eu acho que ficou claro para todo mundo que, apesar daquele lugar comum, do entendimento de que há uma promiscuidade entre polícia e crime organizado, milícia no Rio de Janeiro, ninguém imaginava o grau, o tamanho da contaminação, da infiltração do crime organizado na divisão de homicídios, na delegacia de homicídios do Rio de Janeiro, a ponto dessa delegacia de homicídios, então representada por Rivaldo Barbosa e por seu sucessor, o Geniton, o delegado Geniton, participar do planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco e, como consequência, também a morte de seu motorista Anderson Gomes. Não é só que a delegacia de homicídios fez vista grossa, não investigou bem, recebeu propina depois desse assassinato, não. O Rivaldo Barbosa, de acordo com a delação de Rony Lessa, é claro que isso ainda vai ter que fazer parte de uma denúncia e depois de um processo, de um julgamento, mas pelo que ficou dito ali pelo Rony Lessa, Rivaldo participou da etapa de planejamento desse crime, orientando onde ele devia ser cumprido, não devia acontecer perto da Câmara dos Vereadores, porque havia um risco de politização, de se tornar um crime político e de isso passar para as mãos da Polícia Federal, orientou os assassinos como proceder com celulares, com câmeras e sabotou as chamadas horas de ouro, que são as primeiras 48 horas após investigações em que a coleta de evidências é extremamente importante, é fundamental para a elucidação do crime. Então, passamos 6 anos patinando, inclusive colocando testemunhas falsas, com pistas falsas, para você voltar para a estaca zero na elucidação desse assassinato, até que a Polícia Federal finalmente entrou no caso. O Rony Lessa, nessa delação, confessou uma série de outros crimes de figuras importantes também, de bicheiros a políticos, nos últimos anos que aconteceram no Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios, ela simplesmente não atuava para
prender, para elucidar, para desvendar esses crimes de pistolagem. Ela recebia propina para deixar isso passar. Rivaldo Barbosa foi nomeado chefe da Polícia Civil um dia antes do assassinato de Marielle Franco, pelo então interventor da Segurança Pública do Rio, general Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, apesar de um parecer contrário da Secretaria de Inteligência, da área de inteligência da Secretaria de Segurança, que era comandada por Richard Nunes. Então, esse é o grau de infiltração, de contaminação das forças policiais no Rio, que misturam milícia, crime organizado, polícia, a ponto de você não saber onde um começa e outro acaba. E, claro, política, né, com os irmãos Brazão. Precisa ficar ainda esclarecido o principal motivo pela morte de Marielle. Claro, tem essa questão territorial, fundiária, eles comandavam aquela área de Jacarepaguá, na Zona Oeste, a Marielle queria que aquelas moradias tivessem uma função social, eles queriam para exploração imobiliária, mas ainda é preciso saber assim, o motivo, a motivação mais forte para a morte de Marielle Anderson. De qualquer forma, ontem acho que fechou-se um capítulo importante, principalmente para as famílias que precisavam de uma resposta. Foi uma promessa de campanha de Lula, era uma questão de honra para o ex-ministro e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e ontem essa promessa foi cumprida. Bom dia, Amanda. Salve Lula. Então, Lula resolveu o caso da Marielle. Olha só que impressionante. A gente tem um caso que está sendo investigado há anos e aí, de repente, com base na delação de um marginal, um criminoso, confesso, envolvido com todo tipo de barbaridade, se assume que é tudo verdade, que pronto, os autores, os mandantes e tal, está todo mundo preso. Agora, a vida e a história mostra pra gente que não é bem assim. Essa promiscuidade entre a criminalidade, a política no Rio de Janeiro, isso não traz nenhuma surpresa. Isso é assim já há muito tempo. O que não pode é a gente assumir que um crime que está sendo investigado há tanto tempo, que Sérgio Moro queria federalizar já em 2019, a família foi contra por quê? Tudo levava a crer que ali no Rio que estava o problema da investigação. Aí agora assume o Lula, então pronto, federaliza, e aí quando vai para as mãos do STF, tudo se resolve. Eu sou um pouquinho mais crítico, eu quero entender os detalhes, os desdobramentos, os contextos, para que a gente, de fato, possa ver o fim dessa investigação, confirmar o que esse marginal desse Rony Lessa disse. E que os autores, os envolvidos, aqueles que atrapalharam a investigação, porque essa investigação saiu da Delegacia de Homicídio já há muito tempo, então, se não conseguiu se resolver depois disso, outros estão envolvidos. Tem que ter muita gente presa diante de um crime que está aí sem resposta há tantos anos. Isso é uma vergonha. Vergonha do país que continua tendo 92% dos seus mais de 40 mil homicídios por ano sem solução. Então, a gente não pode achar que, nossa, agora está tudo resolvido, que maravilhoso, pronto, pusemos na cadeira os autores e está tudo bem. Não, não está tudo bem, está tudo péssimo. E claramente essas pessoas foram presas ontem, não respondem por todo um processo de investigação que nunca entregou à sociedade brasileira as respostas que deveria entregar. Então, que seja o começo de um processo com olho na lei para se confirmar o que esse marginal disse.